Ele é o homem que colocou Terras de Sicó no mapa vínico português, resgatando a identidade de uma região marcada por história, tradição e solos que contam séculos de vitivinicultura. Um verdadeiro guardião de vinhas antigas, centenárias. Dedica o seu trabalho à preservação de 3,5 hectares de vinhas ancestrais, um verdadeiro patrimônio vivo que carrega memórias, saberes e a essência de um território. Os seus vinhos são a expressão pura e legítima do lugar, autênticos, cheios de personalidade e alma, revelando a verdade do terroir e a emoção de quem o interpreta com sensibilidade e imenso respeito à cultura vínica tradicional. Recebo com muito prazer ao Bacoquete Alberto Almeida, o produtor que transforma história em vinho e terroir em emoção. Direto de Terras de Sicó, com Alberto Almeida. Alberto, agora chegamos aqui no terroir específico, nas tuas vinhas maravilhosas. E eu queria muito que tu relatasse para o público, primeiro, o que é a região de Terras de Sicó? Onde nós estamos cravados aqui no mapa português? Okay. Explica lá a localização. Nós estamos no centro de Portugal, no centro litoral de Portugal. Tá. Estamos um pouquinho a sul de Coimbra. E estamos perto de uma vila, que é a Vila de Penela. Tá. Aqui ao lado temos a Serra da Lousã e temos a Serra de Sicó, que de alguma forma influenciam o terroir desta região. Estamos na aldeia de Podentes, que é uma aldeia milenar. Há registros de Podentes desde o século XII. Tinha juiz, tinha tribunal, tinha tudo. Foi sede de concelho até ao século XIX. Ok. Aqui em Podentes celebramos, ainda hoje, a festa do vinho, que é a Vinália. A Vinália é feita no final de agosto. E a Vinália celebra o vinho e os deuses, e é uma tradição romana que foi difundida pelo Império Romano e que nós celebramos aqui em Podentes. É uma festa subejamente conhecida, onde apresentamos os vinhos à comunidade, os vinhos dos produtores locais, e é uma festa muito gira. A Vinália é apenas um dos vestígios romanos que foram deixados, entre muitos outros, não é? Os romanos instalaram-se aqui no século II a.C. Antes dos romanos estiveram aqui um povo que era um povo local chamado os conímbrigos. Fundaram a cidade de Conímbriga. Certo, que vale muito a pena a visita. Que vale muito a pena, é um dos ícones aqui. Sítio arqueológico. Os romanos, quando chegaram, conquistaram a Conímbriga e estabeleceram-se aqui nesta região. É curioso que os romanos estiveram aqui em força para produzir, sobretudo, azeite. Não é? Hoje há um extenso olival que se pode ver, não é? Ao redor aqui todo da vinha está cheio de oliva. Por exemplo, aqui muito perto, em Alvaiazer, há ainda hectares de olival originário romano. Oliveiras com 2000 anos. Nossa! E portanto os romanos instalaram-se aqui para produzir azeite, cereais e para produzir vinho. Não foi por acaso que eles escolhiam os sítios onde pudessem, enfim, produzir produtos de alta qualidade. Onde se assentavam, né? Exatamente. Portanto, Conímbriga era a polis, não é? Onde a parte urbana e onde os senhores viviam. E depois, ao longo do território de Terras de Sicó, eles foram estabelecendo vilas, que eram vilas agrícolas, onde produziam, de facto, o azeite, o vinho e os cereais, e foram deixados vestígios arqueológicos absolutamente visíveis. Aqui ao lado, a aldeia do Rabassal, onde se faz o famoso queijo do Rabassal, tem vestígios imensos romanos. Depois temos aqui Alcabideque,
que é uma aldeia que tem muita água. Os romanos construíram um aqueduto que levava as águas até Conímbriga. Ok. Portanto, há uma presença romana imensa aqui. Quando da construção da A13 foram encontrados lagares também, portanto, para dizer que a cultura do vinho nesta região ela é milenar, e a aldeia de Podentes ainda hoje conserva. Está cravada aqui no meio exatamente, disso. ao lado e à volta de Podentes estamos rodeados de vinhas, e a aldeia de Podentes, nas suas casas, ela, na parte inferior das casas, quase todas as casas têm uma adega, ou seja, todas as pessoas tinham... Cultura mesmo, exatamente. Né? A maior parte das famílias tinha o seu bocadinho de azeite, um bocadinho de feijão, de batatas e o seu bocadinho de vinha, e depois faziam o vinho para consumo familiar. Alberto, o belo apanhado que fez, primeiro, onde nós estamos, né? No mapa português, essa região, fica um pouco ao sul de Coimbra, né? Fica na um cidade pouquinho ao sul de Coimbra. Nós estamos a 45 km do mar. Só para localizar quem não tem ideia de onde fica a Terra de Sicó, fizeste um belo apanhado histórico, cultural, fantástico da região, de que o vinho já é produzido aqui já há muito tempo. E eu, Alberto, não sei se tu sabes, mas eu fazia muitas caminhadas por aqui, por essa região, fazendo treino. E, de fato, me deparava com essas vinhas centenárias em pequenos minifúndios, né, em pequenas quantidades de vinhedos. E é muito rico ver essa disposição das vinhas de uma forma diferente, em colinas, algumas muito mais abrangentes em termos de área, outras menores em minifúndios mesmo. Importante vamos ressaltar aqui para as pessoas os detalhes do terroir. Onde a gente fala dessa influência que a gente está sentindo nesse clima hoje aqui, esses ventos, a disposição do relevo, o solo, as castas. Vamos conversar daí. Ok. Portanto, Podentes tem, e tudo o que está aqui à volta, tem um retalho de vinhas antigas ainda considerável. Como vocês podem ver, as terras de Sicó são muito feitas de colinas e vales. É um mosaico incrível que dá para fazer, tem vários microclimas, e quando se vinifica dá para misturar uvas de vários sítios e conseguir de facto lotes de vinho muito interessantes. São terrenos argilocalcários. Nós temos aqui a Serra da Lousã e a Serra de Sicó, como disse há pouco, que prendem aqui um pouco estes ventos marítimos que ainda assim chegam cá, e isso confere aos vinhos uma frescura e uma aptidão gastronómica imensa. São vinhas, a maior parte delas plantadas aleatoriamente, podadas em taça. Portanto, não tem arames, não tem estacas, é como vocês podem ver aqui, né? E que constitui um cenário lindíssimo. Aliás, as terras de Sicó são das regiões mais bonitas sem dúvida. Produção de vinho em Portugal, acho. É muito bonito. Então, e falaste dos ventos, é interessante que a Serra de Sicó com a Serra do Lousã, que forma essa barreira muito, assim, a grosso modo falando, semelhante ao Dão em termos de proteção, mas ao mesmo tempo tem janelas por onde penetram esses ventos e fazem circular, que é exatamente essa circulação que nós estamos sentindo nesse exato momento aqui. E com isso, gerar uma frescura no vinho produzido cá também, né? Os vinhos das terras de Sicó são muito elegantes. Nós temos um clima que é temperado mediterrâneo, com invernos chuvosos, com verões quentes, com amplitudes térmicas assinaláveis e com um fenómeno que acontece muito nos vales, nas terras de Sicó, são nevoeiros matinais, que às vezes ficam até quase ao meio-dia, e que criam condições de maturação de facto lenta e que dá depois vinhos com uma elegância e com uma frescura assinaláveis. É um território de facto cheio de potencialidades. Não há grande propriedade nas terras de Sicó. As vinhas, mesmo estas mais antigas,
são vinhas de pequena dimensão, eram, como disse há pouco, ligadas àquilo que era a economia familiar. Nunca houve uma indústria do vinho nas terras de Sicó, ou seja, nunca houve um fenómeno de arranque e de replantação com castas vindas de fora. O património de alguma forma foi mantido. É evidente que há plantações novas, há vinhas novas, mas ainda encontramos em Sicó um património de vinhas antigas muito interessante e irrepetível. E é isso que faz depois os vinhos de Sicó, na minha perspectiva, terem de facto este caráter único, diferenciado, né? E um caráter único que eu acho que os mercados mais exigentes vão cada vez mais valorizar. Estão em busca, inclusive. Alberto, falamos de clima, de relevo, falamos de solo. Vamos falar das castas. As castas. Quais as castas predominantes aqui? As vinhas antigas, que são de facto o mote do meu trabalho na elaboração dos vinhos. A casta principal nas tintas é Baga. Diria que 90% é Baga. Depois são acompanhadas por outras, a Bastarda, a Rofeta, a Granuar, que é uma casta tintureira que foi introduzida na região por franceses, mas que está aqui há mais de 100 anos e, portanto, faz parte daquilo que é o encipamento que está hoje, né? autóctono, não é? Nas brancas, a Fernão Pires domina, com a Bical, a Cercial, a Rabo de Ovelha, que dá uma frescura particular aos vinhos. É responsável provavelmente pelo equilíbrio, sobretudo se nós pensarmos que a Fernão Pires é menos ácida e um bocadinho mais alcoólica e mais frutada. O Rabo de Ovelha depois acaba por equilibrar os mostos e os vinhos com esse toque de acidez. Ou seja, isto só prova a sabedoria, né? A sabedoria popular. Se nós repararmos, as vinhas estão todas misturadas. Com cores diferentes. Cores aqui diferentes. Estamos com cores outonais. Os vinhos são feitos com nuances que cada uma destas castas vai adicionando ou aportando aos vinhos. É engraçado também se repararmos a presença de nogueiras, de vergueiros, onde era extraída a verga, de figueiras. Figueiras para todo lado. É um ecossistema tal. Os vergueiros eram utilizados para fazer a empa das vinhas. Okay. Não é? Ou seja, eram ecossistemas, para além de ter esta diversidade de castas, faziam vinhos equilibrados, depois junto às vinhas, nas margens das vinhas, havia tudo o resto que era necessário para os trabalhos do campo, as canas, a verga. Muitas vinhas têm aquela barraquinha de pedra, onde as pessoas almoçavam e lanchavam. Portanto, é um território, abrigo, né? Um abrigo. Sim, acho que é um território muito interessante, muito bonito e que vale a pena ser visitado. Alberto, eu ouvi um relato de um produtor recente que eu não entendia por que tinham tantos figos nos vinhedos, né? E na verdade é que eles maturam muito semelhante à data da própria vinha. E assim os pássaros não vêm para as vinhas e iam para os figos primeiro, porque são muito mais palatáveis, né? Sim, é engraçado que nestas vinhas mais antigas elas têm sempre figueiras à volta, não é? E se nós repararmos, o figo tem a maturação paralela às uvas, mas os figos são muito doces, não é? Muito e então mais temos aqui palatáveis. Uma série de aves migratórias, até algumas, que chegando às vinhas, os figos maduros são muito mais apelativos que propriamente as uvas, que têm uma acidez diferente. Claro. E portanto eu penso que as figueiras eram colocadas justamente para proteger as uvas, né? Estrategicamente para proteger as uvas dos pássaros. Belíssima região, e fica aqui o convite para conhecerem Terras de Sicó, em loco ou através do Vinha das Penicas. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, Daiane. Acho que foi uma apresentação exagerada. Eu acho que não tenho feito tanto, mas tenho feito alguma coisa. Queria-te agradecer pelo convite, em primeiro lugar, e depois por ter sido, nos últimos tempos, provavelmente a pessoa que mais divulgou a cultura vínica, sobretudo nesta região beira atlântica. E queria-te dar os parabéns por isso. Tens tido uma importância muito grande, talvez não percebas a importância que tens.
Mas do ponto de vista dos produtores de vinho, é incrível como tu tens sido uma divulgadora daquilo que às vezes está dentro das adegas e nós não conseguimos pôr lá fora, porque não é fácil. Expressar, né? Expressar, e tu tens sido uma facilitadora e queria-te dar os parabéns por isso. Obrigada por pelas gentis palavras. Olha, mas estamos aqui para falar de você. Ok. Mas obrigada, recebo. Okay. Para iniciar essa nossa conversa, Alberto, eu subdividi ela em 4 tópicos, que é importante você que está assistindo já ter uma ideia por onde a conversa vai percorrer, que é sobre Terras de Sicó, esse terroir icônico em Portugal, ainda pouco conhecido e que merece ser detalhadamente informado a todos que gostam de vinhos diferentes, fora da caixa. Depois vamos falar do projeto do Alberto, que é o Vinha das Penicas, que é um projeto primoroso, autêntico e que tem muita coisa para se contar. Vamos falar de alguns vinhos especiais do Alberto também. Falar um pouco de quem é esse homem que colocou Terras de Sicó no mapa vínico português. E depois, claro, que não vai faltar aquelas pinceladas nas polêmicas do mundo dos vinhos da atualidade. Okay. Vamos lá, let's go? Muito obrigado, vamos. Começar, quem é Alberto Almeida? Eu sou natural de uma aldeia rural do concelho de Coimbra, que fazia aquela fronteira com a Bairrada. E cresci um pouquinho sozinho, não é? Entretinha-me muito a mim próprio quando era criança, e isso de alguma forma desenvolveu a mim um espírito criativo. De alguma forma eu tive que me inventar e reinventar e ocupar o meu tempo com coisas que fossem criativas. Tenho esse lado um bocadinho solitário. Acho que sou inquieto por natureza. Vivo quase sempre numa certa inquietação. Curiosidade de fazer diferente? Sim, mas essa inquietação tem sido um motor, não é, para transformar coisas, e eu tenho, de alguma forma, tenho tentado utilizar essa inquietação pelo lado bom, desenvolvendo projetos, fazendo coisas. Acho que fazer coisas para mim me acalma, e tem sido um bocado este caminho. A tua origem é daqui da região mesmo, Alberto? A minha origem é de uma aldeia chamada São Martinho de Árvore, no concelho de Coimbra. Eu só venho para as Terras de Sicó em 1994, mais ou menos. Ok. E o que é que te encantou aqui? Antes disso, eu tinha descoberto o mundo dos vinhos. Tinha começado a participar. Já ia te perguntar isso. Sim, porque até a universidade, até a faculdade, eu não bebia muito vinho, ou se quiseres, não bebia muito vinho de qualidade. Certo. Bebia os vinhos que apareciam nas mesas, não é? Que os estudantes bebem. Sim, naturalmente eram vinhos mais simples e serviam para aquilo apenas. Comecei a participar em grupos de prova, comecei a perceber que os vinhos não eram todos iguais, comecei a perceber que havia vinhos que tinham uma maior massificação e que havia outros vinhos que tinham um cuidado na sua produção diferente, que atendiam a outras dimensões, a outras vertentes. Certo. E comecei a desenvolver um gosto por vinhos que era um bocadinho em contraciclo àquilo que na altura estava muito divulgado. Comecei a desenvolver um gosto por vinhos com menos madeira, menos álcool, um perfil mais aberto. Encantei-me pelas castas, pela Nebbiolo, pelo Pinot Noir e pela Baga. E a Baga tem sido, há 25 anos, esta luz que me tem de alguma forma feito andar. E eu, quando cheguei às Terras de Sicó nos anos 90, eu percebi, obviamente, que há um património de vinhas novas, porque a região é muito dinâmica e faz outras coisas, e tem castas, que não são de cá, que vieram de fora. Introduzidas, né? Introduzidas cá, castas internacionais algumas vezes, e fazem uns vinhos ótimos, porque o terroir é muito fabuloso. Bom. Mas a mim interessava-me ir à procura de qualquer coisa que fosse mais ancestral, que estivesse mais ligada à história da região.
E este património de vinhas antigas tinha isso tudo. Tinha a casta vaga, que era a minha casta de eleição, em vinhas antigas, misturadas, em que era possível fazer field blends que já estavam de alguma forma desenhados por quem outrora, enfim, plantou aquelas vinhas, e algum sentido aquelas vinhas têm, né? Porque elas fazem todo sentido. Quando se vindimam as castas em conjunto, resultam vinhos realmente equilibrados, que vão buscar umas coisas, umas castas, outras a outras. E eu encantei-me por esse património e acredito, e acreditei, hoje acredito muito mais nisso, não é? Na altura eu tinha ideias, mas não eram tão claras como hoje. Eu acredito que uma região pequena como Sicó, e com um mundo tão globalizado e com produtos de alguma forma tão massificados, eu acredito que Sicó, e acreditei na altura, só se podia impor pela diferenciação, pelo fator diferenciação. Estas castas antigas, a Baga, a Rufeta, a Bastardo, a Grand Noir, que também está aqui, eram coisas que não existiam noutros sítios. E, portanto, nós podíamos propor ao mundo qualquer coisa que era absolutamente diferenciado e profundamente ligado a uma ideia de território. E eu encantei-me por essa ideia de território e comecei a fazer vinhos ligados, de facto, ao território, muito de acordo com aquilo que era o meu gosto pessoal e um pouco em contraciclo na altura até com a região, vinhos com menos álcool, vinhos com madeira usada ou muito usada, em que eu, de facto, não procuro nada de madeira, eu procuro apenas pequenos pormenores ligados, sobretudo à micro-oxigenação e não tanto que os vinhos se marquem com notas. Alberto, não entrando agora no assunto do teu projeto, e que a gente vai explorar isso com mais detalhes ainda, dessa tua pincelada, que já é brutal. O que te encantou em querer produzir vinho? Que eu acho que isso é uma curiosidade das pessoas, de saber que uma pessoa que teoricamente não nasceu no mundo dos vinhos, não tem pais, avós, né, herança genética com relação a querer produzir a produção de vinho, e assim encantar. Porque uma coisa é nós enófilos querermos provar vinho e nos amadurecendo, né, e nos polindo no paladar e nos aromas e se tornando paladares e aromas mais sofisticados para chegarem nas nossas taças e nos agradarem, né, depois de atingir um determinado grau. O fato é que o que faz uma pessoa querer produzir vinho? E com todo esse discurso que você iniciou e que a gente vai explorar do projeto, o que te levou a querer produzir vinho? Isso que eu quero saber. Eu já tentei perceber isso dentro de mim e não tenho uma resposta pronta, enfim, concreta sobre isso. Eu acho que o vinho na minha vida resulta de uma série de fatores, mas resulta de fatores absolutamente naturais. Eu começo por ter memórias ligadas à terra e não sou de uma família produtora de vinho. Eu sou de uma família que produzia tudo em casa, as batatas, o feijão. Agricultura familiar, né? Como fala. E produzia também vinho, mas eu não me lembro de ter uma marca ligada especificamente ao vinho. Certo. O que eu sei é que eu fiquei com essa matriz de identidade ligada à terra, à natureza e à transformação. E depois, com o gosto pelo vinho, houve qualquer coisa em mim que se conotou, conectou. Reconectou. Reconectou. E isso para mim foi uma coisa absolutamente espontânea e natural. Eu acho que não foi nenhuma decisão. Foi um resvalar para um território que tinha a ver com a produção de vinho. O vinho para mim sempre foi uma espécie de expressão, não é? Eu era um bocadinho tímido e calado quando era miúdo e adolescente, e desenvolvi muitas estratégias de me entreter a mim próprio e ser quase um alquimista. E depois isto transportado para a adega e para este manejar do vinho, não é?
liga-se muito com esse meu lado quase da alquimia. Estar aqui fechado, comunicar com o vinho em termos daquilo que vai ser a expressão de um vinho, aquilo que ele diz às pessoas. O vinho para mim nunca pode ser a expressão de uma série de práticas e de técnicas. O vinho para mim sempre foi, obviamente que é preciso conhecimento para fazer vinho, Sim, são claro. preciso técnicas e boas decisões, mas o vinho para mim sempre foi a expressão de qualquer coisa que tem a ver com alma. O vinho é uma coisa que vem de dentro e eu tive necessidade de ligar o vinho a um processo de alguma forma coerente. Fazer vinhos de vinhas que vinham de gerações anteriores, de legado que de alguma forma foi passado a mim, e eu conectar isso com aquilo que era a minha paixão e a minha alma e levar a pessoas e a públicos que tenham essa procura também de produtos diferenciados, ligados aos territórios, ligados aos locais. Portanto, foi aqui um contínuo que fez todo o sentido. Eu nunca pensei isto. Eu quando acordei, eu estava aqui. Sensacional! Que bela descrição, Alberto. Que bonito. Parabéns pela essa sensibilidade de escolher o vinho como essa reconexão, né, do passado com o presente e já vislumbrando o futuro. E fazendo essa linha do tempo, como é que tu vê o teu projeto daqui a 5 anos? Eu sempre me quis ligar a esta questão dos vinhos autênticos que expressassem de facto locais e territórios, e sempre procurei depois chegar a públicos que fossem capazes de valorizar isso, não é? E portanto os meus mercados e os meus públicos são pessoas que gostam de comer, gostam de harmonizar e gostam de ter comidas que tenham uma expressão do local, em termos de ingredientes, mas que depois procuram vinhos que se ligam também a essa filosofia da autenticidade, da diferenciação. Portanto, onde eu quero chegar com o meu projeto, tenho chegado de alguma forma. Agora os projetos que estão a fazer e demoram muito tempo. Eu estou a completar de marca 5 anos, mas tenho tido de facto um caminho que superou todas as minhas expectativas, não é? Mas o meu caminho, obviamente, nunca será a questão da quantidade, mas sempre o aprumo daquilo que é a qualidade e tentar sempre chegar a mercados altamente diferenciados, que valorizam de facto esta vertente. Qualificado, né? Sim, para qualificado. o teu produto. É muito importante. Olha, parabéns pela visão, Alberto. Ter essa clareza, essa visão de onde você quer que o teu projeto caminhe, já direciona os teus passos e faz com que você desvie menos da rota. Porque os obstáculos acontecem, como qualquer negócio, como qualquer atividade econômica, mas quando você vislumbra para onde você está mirando, o que você está apontando, as decisões do hoje e de amanhã vão tendo mais sinergia com o objetivo geral do que tu queres alcançar. E essa visão com essa clareza é hiper importante, sobretudo num momento tão crítico que nós estamos vivendo do setor, essa reestruturação, essa reorganização que o setor está enfrentando. Alberto, falamos já de ti, esse homem aí guerreiro, por trás um baita de um homem guerreiro, querendo se reinventar também, querendo também conectar a história com tradição, com também atualidade, que é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar um pouco do teu projeto em especial. O que é a Vinha das Penincas? O que tu idealizou no início e o que é para que o consumidor consiga perceber quando vislumbrar uma garrafa do teu produto em algum local que esteja à venda ou num restaurante que tiver uma excelente gastronomia? O que é esse projeto? Quando comecei o projeto, não o pensei sob o ponto de vista estratégico, eu não tenho formação. Foi alinhavado, né? Sim, Okay. não foi desenhado por nenhuma estratégia de marketing, nem nada disso.
foi um projeto que cresceu em mim de uma forma absolutamente natural, que teve esta conexão toda dentro de mim, esta coerência, e eu, desde muito cedo, eu comecei a fazer vinho já há 25 anos, e eu tive sempre, agora que olho para trás, sempre quase uma linha, não é? que me foi guiando, sem grandes desvios. Okay. E, portanto, eu liguei-me à questão do território, das vinhas mais antigas, aos field blends que elas podiam oferecer. Eu, quando depois lanço o vinho em 2017, eu quebro de alguma forma aquilo que era o instituído, em termos até de imagem dos vinhos, o cuidado da embalagem, o próprio preço. Enfim, o posicionamento, né? Posicionei, de facto, o vinho naquilo que eu achava que era justo e que penso que a região, nessa altura, vivia, hoje está muito melhor, mas alguma injustiça face à qualidade dos vinhos e àquilo que os mercados, enfim, valorizavam e pagavam. E, portanto, fui tendo esse cuidado. E depois eu comecei com 2 vinhos. Comecei inicialmente com um vinho tinto e um vinho branco. Eram 2 vinhos que expressavam aquilo que eu achava que era fundamental marcar naquela altura. Um era o património das vinhas antigas, das castas tintas, mas um field blend, onde apreciam de facto também alguma uva branca misturada, os tintos eram feitos aqui. Portanto, liguei-me sempre àquilo que era ancestral dentro da região, fui percebendo o que é que a região fazia. E depois o vinho branco também fui à procura desse field blend das castas brancas e fazendo vinhos sempre com algum cunho mais pessoal. Os vinhos brancos com alguma maceração, fossem à procura de maior riqueza em termos de estrutura ou seja, eu tentei engarrafar aquilo que eu sentia que aquelas vinhos podiam dar. Depois lancei um espumante a seguir, e um espumante em que é uma espécie de homenagem àquilo que é o território. Eu no espumante fiz questão de colocar todas as castas. Eu faço uma primeira monda, uma primeira vindima, mais precoce, como deve ser com o espumante, e faço todas as castas, desde tintas a brancas. De alguma forma, o espumante representa aquilo que é um património ancestral de castas autóctones. E eu queria vincar isso. Portanto, os vinhos tiveram sempre esta vontade de se ligar àquilo que era uma história, uma cultura regional, às castas autóctones, e os vinhos tinham que expressar também os field blends daquilo que era a prática das gerações passadas. Portanto, o vinho bebia muito sempre dessa questão da história, do território, obviamente depois com um cunho pessoal, que era aquilo que eu podia dar na adega. Aí vem a mão humana, né? Vem a mão humana, sei lá, nos espumantes eu não gostava de espumantes nem doces, nem mais secos, portanto fiz um espumante bruto nature, portanto sem adição de qualquer açúcar, e fui dando depois cunhos pessoais, os brancos fermentados em barrica, mas barricas usadas. Portanto, não ia não ia à procura de notas de baunilhos, porque isso de alguma forma tapava-me aquilo que eu achava que era a expressão do local. E igualmente nos tintos também, vinhos tintos com menos álcool, mais abertos, menos distraídos, à procura de um público que estava a valorizar não vinhos tão estruturados e tão amadeirados, mas começava a procurar. Eu percebi isso, porque estava em muitos grupos e percebi que esses vinhos estavam a incomodar, né? Exato, e que havia uma nova ordem, e portanto eu fui-me guiando por aquilo que eu fui pelo percebendo. Mercado, né? Pelo mercado. Sim, meti os pés assentes no território e a minha cabeça um bocadinho atenta àquilo que estava à minha volta. Belo resumo, Humberto. O projeto do Penincas visa enaltecer o território, terras de Sicó, fundamentalmente,
com o toque maestrado por alguém com uma sensibilidade, com uma alma humana muito atenta ao que é vinho, de fato, né? Preservando todas, não só aromas, sabores, a complexidade, mas os nutrientes que o vinho carrega. E quando tu falas do vinho branco, na hora já me veio aqui, olha, mais extração, muito mais nutrientes, muito mais coisas importantes, moléculas importantes para a nossa saúde. É fundamental a gente fazer esse disclaimer porque são vinhos diferenciadores, de fato, e que carregam muito mais do que está fora da caixa, essa complexidade, essa autenticidade e, ao mesmo tempo, essa frescura que esses vinhos apresentam. Sobretudo, eu gosto de dar esse toque porque eu sempre, quando falo de vinho, eu estou falando de alimento. Então, lembrar dessas moléculas tão fantásticas que fazem tão bem à nossa saúde e que a gente sabe que nos brancos, de modo geral, da maneira que são vinificados em larga escala, estão menos presentes ali dentro, são mínimas as quantidades, mas num caso desse tipo de vinificação é completamente diferente, né? Estão tudo ali e que realmente é beber saúde também, né? Não só tá embebedado ali dos aromas, sabores, curtindo o vinho, namorando o vinho, mas saber, nossa, isso aqui também é um nutracêutico para a nossa saúde. Parabéns pela escolha de vinificar dessa forma. Eu amo, sou apaixonada. Teu espumante, eu acho que é um ode, literalmente. Merece, acho que eu ainda vou ver esse teu espumante em outra galáxia, porque é uma complexidade de aromas, de sabores, de envolvência e sobretudo a gente que conhece o que ele carrega ali dentro, literalmente de história, de cultura, da alma, desse blend de tudo ali da terra de Sicó, né? É fantástico poder estar isso num copo e a gente poder estar festejando. Que maravilha, né? É belíssimo espumante, Alberto. Vale a pena essa ressalva porque, de fato, é um produto que é sensacional. É simplesmente incrível. Muito obrigado. Alberto, quando a gente fala de produzir vinho, a gente sabe que é produzir um produto econômico e que vai estar no mercado e que tem as dificuldades do mercado, como qualquer produto que esteja sendo comercializado. Muitas vezes as pessoas veem numa prateleira de uma loja, o teu produto não está massificado, não está em grandes superfícies nem coisas assim, até porque nem dá a quantidade para isso, mas pode estar num local onde esteja ao lado de outras garrafas. Se destacar dessas outras garrafas, muitas vezes é muito importante, não só na aparência dessa garrafa bonita que tu escolhe para os teus vinhos, nesse rótulo super cool, super novo mundo, como eu gosto de falar, a imagem dele, que conta muito. E os detalhes de uma coisa e outra que a gente vai percebendo que tu és muito atento a esse branding, né? E que é um branding de autenticidade, mas ao mesmo tempo carrega ali um quê muito especial para comunicar o que tu queres transmitir ao consumidor quando as garrafas estão lado a lado ali com outros produtos. Conta um pouco da história, do rótulo da tua empresa, do teu projeto e que estão carregadas todas nas tuas garrafas e que eu acho isso uma estratégia de marketing fantástica. Eu quando tive, de facto, este propósito de fazer um produto que tinha a ver com territórios e com história, não é? O rótulo tinha que ter também esta coerência interna. Não é? E são fósseis calcários que aparecem nos terrenos e que têm a ver acho que tem a ver com o produto todo em si, não é? Que é o facto de as terras de Sicó e toda esta beira litoral ter estado, enfim, debaixo do mar. O mar esteve aqui mais ou menos há 200 milhões de anos. A origem dos terrenos argilo-calcários está justamente aí, portanto, nesta presença do mar aqui, que depois construiu toda esta parte do calcário
com as conchas, com os... Muito semelhante a grandes terroirs do mundo, vale salientar, como a Borgonha. E isto ficou. Eu, quando era criança, eu brincava com estes pequenos fósseis e outros. Como chama na linguagem popular isso aqui? Eu acredito que neste local as pessoas chamavam penicas a isto. Por isso penicas, exatamente, olha que porque giro, que curioso. A vinha onde aparecem os fósseis é chamada a zona das penicas, e daí o nome. E, portanto, a imagem do vinho tinha que também ter a ver com esta coerência interna. Não foi um rótulo que eu enfim, pedi a um designer para desenvolver, e eu cheguei ao designer e disse: isto tem a ver com a minha história, eu brincava com isto quando era miúdo, e, portanto, eu quero pôr isto no rótulo. Certo. Percebe? E isto, de alguma forma, faz com que haja uma linha contínua que tem a ver com esta ideia de expressar aquilo que habita dentro de ti. Portanto, o rótulo também tem esse cunho pessoal, emocional, muito emocional, porque eu, quando olho para isto, lembro-me de muitas coisas. Lembro-me da minha mãe, por exemplo, que não está cá, que já faleceu, mas com a qual eu passei largas horas da minha vida. E enquanto trabalhava com ela, neste local, nesta terra, com a presença destes fósseis. E, portanto, isto faz com que esta garrafa não seja apenas uma embalagem com o rótulo, enfim, que foi desenhado em qualquer estúdio. Tem história, né? Foi desenhado muito dentro de mim, dentro daquilo que são as minhas memórias. Uma pausa estratégica para deixar aqui uma dica especial e que vale ouro. Se você é um viajante e está por Portugal e se encantou com os preços das garrafas de vinho que encontrou e quer levar para sua pátria, entre em contato com a Mailing Box, etc., loja de Campo Pequeno, que eles vão cuidar de toda a burocracia para você, vão coletar as garrafas de vinho no seu ponto de compra, seja numa loja, seja no seu hotel, seja até no produtor que você esteja visitando. Eles coletam a garrafa de vinho, as garrafas de vinho e remetem ao seu destino apontado, seu destino final da sua viagem. E a loja de Campo Pequeno acaba de lançar um aplicativo para facilitar a vida do viajante, onde você pode simplesmente adquirir a garrafa onde quer que seja, clicar no aplicativo, entrar, solicitar ali a coleta do seu vinho que eles despacham para o destino. Mas antes de finalizar essa dica de ouro, também gostaria de me dirigir a você que é produtor, que recebe clientes de enoturismo. A loja de Campo Pequeno também pode lhe ajudar, contribuindo com a facilidade de despachar os vinhos dos seus clientes. E você é lojista também em Portugal. Fica aí essa dica e essa recomendação. Vamos agora partir aqui para provar vinho, né, Alberto? Ok, eu vou servir-te um dos meus vinhos. Eu, neste momento, tenho 6 referências no mercado. Tá. E estou a abrir este vinho porque eu acho que este vinho é provavelmente o vinho que expressa de uma forma mais clara aquilo que eu quis fazer com o projeto. Eu tenho 6 referências, Alberto? Eu tenho 6 referências. Eu tenho um espumante, certo. Um vinho branco à moda antiga, que é feito pelo processo de curtimento, portanto, em lagar aberto durante 3 semanas. Depois tenho um vinho branco que faz um contacto pelicular de 2 dias e é fermentado em barricas. Depois tenho um rosé, porque o mercado começou a pedir rosés. E nós temos aqui uma casta que é a Baga, que dá rosés absolutamente fabulosos, finíssimos, super elegantes. Depois tenho um tinto à moda antiga, que é este, e acho que este vinho expressa muito aquilo que eu comunico ou quero comunicar através do meu projeto. Isto é um vinho tinto que tem 12 graus de álcool. Portanto, fresco,
taninos muito presentes. Nariz exuberante. Sim. É feito do field blend de uma vinha inteira, onde encontramos aí 90% de baga. Depois o restante é o bastardo, a rufete, a granular, que é uma casta francesa que foi colocada aqui no final do século XVIII pelos ferroviários franceses. Construíram a linha que vai de Serpins, passa pela Lausanne, passa pelas terras de Sicó e vai até Coimbra. Não é autóctone, mas é antiga aqui na região, Está aqui, né? há 140 anos. Pois é, Há 140 anos. E um pouco como outras castas, como por exemplo Alicante Boucher, no Alentejo, elas vieram acrescentar e neste momento esta casta é plantada um pouco por todo lado, até no Alentejo, mas aparece em quantidades muito reduzidas. Então a ideia deste vinho era expressar aquilo que era aquela vinha. E como é que eu fui à procura disso? Fiz o field blend de todas as castas, com brancas e tintas. Tudo o que lá estava entrou dentro do lagar. Fermentação espontânea, com leveduras indígenas. Isso é importante. Parou. Qual é um detalhe importante para te tomar a decisão de não acrescentar leveduras comerciais e utilizar as leveduras autóctones? O meu propósito ao utilizar leveduras indígenas, que de alguma forma aumentam os riscos da vinificação. Sim. Porque a cultura... Não é controlada, né? Não é controlada, não é selecionada em laboratório, portanto é uma cultura de vinha e selvagem. Selvagem. Nós corremos o risco da estirpe que dominar o meio não ser exatamente a melhor, mas há algumas técnicas em que se pode fazer isso, através de um pé de cuba, em que nós criamos lá umas condições difíceis. O pé de cuba é uma vindima muito pequenita, que é feita 3 ou 4 dias antes. Metemos um bocadinho sulfuroso para criar um ambiente difícil. A estirpe mais capaz é a que prevalece. E depois, no dia da vindima, daí a 3, 4 dias, nós inoculamos o tanque principal da vindima com esse fermento que nós fizemos antes. Da própria vinha. Da própria vinha. Exato. Aqui a ideia é a seguinte: se eu utilizar leveduras comerciais, que são leveduras muito preparadas para fazer grandes vinhos, muito aromáticas e tal. Uma hora marcada. E tudo, portanto elas não falham, elas são absolutamente, são uma espécie de cavalos de corrida, não é? Mas elas atiram os vinhos para uma certa normalização. Os vinhos padroniza, né? Padroniza os vinhos. E aí perde o território. E aí isto obviamente que é uma questão absolutamente filosófica minha. E aqui voltamos à questão dos mercados, não é? O grande mercado provavelmente não tem esta sensibilidade, mas os mercados mais exigentes ligam-se muito a essas questões, ou seja, de ter produtos que têm este cunho do local e valorizam muito isso. E eu então só fazia sentido ter vinhas nas terras de Sicó, neste terroir absolutamente fantástico, de vinhas plantadas há 70, 80, 90 anos. Só fazia sentido destas castas autóctones fazer também um vinho com as leveduras das próprias vinhas, para manter toda esta coerência e esta noção de local e a expressão de um território. Alberto, só deixando, a gente como fala aqui para um público diversificado, né, de pessoas que não têm conhecimento científico ou não têm muito conhecimento mais aprofundado do mundo dos vinhos, é bom fazer um disclaimer que não é que tem certo e errado, são escolhas, né? Então, quando a gente está lidando aqui com um projeto que busca a autenticidade do terroir,
tem todo o sentido utilizar a levedura indígena autóctone, porque carrega ali toda a história do próprio terroir. Agora, quando estamos lidando com um projeto que tem uma produção alargada de vinho e que o enólogo precisa dormir à noite também, e que a gente sabe que é necessário ter uma condução da vinificação mais marcada, né, e etc., é muito interessante a gente partilhar, porque aqui o cunho também é pedagógico, né? Que as pessoas consigam perceber que não é que tem certo e errado, é que tem escolhas e para o projeto X, para o projeto Y, é melhor dessa forma, melhor daquela forma, e para o que quer que você quer que o consumidor sinta na taça no final das contas, né? Okay. Exatamente isso. Continuando nesse DNA do teu vinho, que você falou tão bem, do tinto e de usar a levedura autóctone, esse não vai em barrica? Este vai em barrica. Aqui eu coloco, isto é um vinho absolutamente fundado naquilo que eram as tradições e a forma de fazer vinho mais ancestral, portanto field blend, leveduras indígenas, 100% em gás. Portanto, aqui... Até uma atençãozinha assim na... Ou seja, recentemente os vinhos começaram a ser feitos separando as películas dos engaços, não é? E aqui, como eu queria fazer uma coisa que tivesse esta ligação à história, uma coisa mais ancestral, eu vinifiquei isto tudo com os engaços, mas depois... eu acredito que as barricas usadas, isto aqui é a parte mais moderna do vinho, acredito que o estágio de 1 ano em barrica, que são barricas usadas, não dão notas de baunilha, nem de nada, expressam aquilo que é o vinho, mas dão aqui uma micro-oxigenação. Importante. Que deixa o vinho mais fino e mais macio. Harmonioso, né? Sim, e quando eu utilizei 100% em gás... É 12 meses que passa esse? Sim, portanto é um vinho de 2021. Tá. E aqui entramos numa coisa que eu acho que é muito importante, não é? Este tipo de vinificação requer uma coisa que hoje é muito valorizada, mas que toda a gente anda sempre a correr, não é? Que é o tempo. Uma coisa é fazer um vinho em 2024 para vender em 2025, outra coisa é fazer um vinho da colheita de 2021 e chegar ao mercado em 2025. Portanto, são 4 anos em que é preciso esperar pelo vinho, ou seja, é preciso esperar que com o engaço, por exemplo, e com esta parte mais vegetal do vinho se integrem. Ou seja, estes projetos mais artesanais precisam de mais tempo e é preciso esperar pelo vinho. Estabilidade também, ganhar aquela estabilidade do vinho em garrafa, em tempo de cave, né? Exato, também é importante. Exato. Como o processo não é, industrial, em que as coisas saem muito certinhas e pode-se vender um vinho ao final. É artesanal, de fato. Esta coisa artesanal, o vinho nasce com muitas nuances que precisam de tempo para se integrar, mas depois dão vinhos que, em primeiro lugar, têm um tempo ou podem ter um tempo de guarda imensa. Estes vinhos com esta acidez natural, portanto eu não acrescento nenhum tipo de acidificação aos vinhos, feito com engaço, eu acho que da casta vaga, eu acredito que estes vinhos possam durar 20, 30 anos de uma forma absolutamente tranquila. Portanto, é questão do tempo também, porque quando se inspira um projeto naquilo que são as tradições de uma região, isto tudo demorou muito tempo. Se as vinhas têm 70 ou 80 anos, muita gente passou por aquela vinha e muita gente teve a paciência de as trabalhar e esperou muito por elas. E eu também, para ser fiel a isto tudo, também tenho que esperar um pouco pelos vinhos. Para o resultado ser esse produto incrível. Esta noção de tempo que eu acho que é muito importante, porque nos tempos modernos também é tudo feito muito a correr para consumo imediato. As pessoas estão muito ansiosas, com muita ânsia das coisas, e acho que estes projetos mais pequenos, mais artesanais,
repõe um pouco aquilo que era a noção do tempo, enfim, de outrora. Alberto, tocaste num ponto muito interessante no negócio do vinho, que é esse tempo. Ok. E que é importante o consumidor perceber esse up que o produtor dá ao vinho que entrega ao consumidor, né? E é preciso ser valorizado isso também, né? Porque, afinal de contas, você fazer a vindima em 2021 e só liberar para o mercado em 2025 tem todo um custo de espera para esse vinho, né? De transformação, de parado, investimento em garrafa, enfim, uma série e rótulos rótulos no final, mas está parado, é um espaço, produto, não é? É um imobilizado, né? Exato, Falando na linguajar econômica, é o imobilizado que fica ali muito tempo. E muitas vezes você não tem lastro, você produtor ou pequeno produtor não tem lastro para segurar isso. E muitas vezes tem que liberar alguma coisa para poder entrar algum caixa. Então essa saia justa entre esperar e saber que precisa esperar e ter que também ter uma parte econômica entrando para poder sustentar as despesas, não é fácil, né? E por isso que eu estou chamando a atenção para esse ponto em especial, é que para um consumidor, se você estiver vendo um produto que é feito dessa forma, dê valor a isso, porque não é fácil. Não é fácil no sentido mais amplo da coisa e no sentido que a pessoa está trabalhando ali para ter um retorno do capital, né? Também. Não é só poesia, não é só filosofia, mas é importante ter o retorno do capital e é importante ser valorizado também por isso. Parabéns, Alberto. Obrigado. Alberto, queria agora que tu aproveitasse. Falamos já do espumante, que é produzido com as castas todas. Como é que é a vinificação desse espumante? O espumante é feito numa vindima precoce, normalmente acontece por finais de agosto. Certo. Com uma casta vaga, é uma casta de ciclo longo, às vezes vai ali, enfim, para a primeira semana de setembro. É feito um vinho base com álcool mais contido, à volta dos 10,5, com uma acidez elevada, como se quer num espumante. É fermentado, é feito um vinho absolutamente normal, como se fosse um outro vinho qualquer. Fica guardado, faz fermentação em inox, fica guardado e depois na primavera seguinte sofre uma segunda fermentação, esse vinho, já em garrafa. A fermentação é feita dentro de uma garrafa e depois fica em estágio. O espumante é o espumante bruto natural e eu só lanço espumantes, aqui novamente a questão do tempo e do aprumo que o tempo dá aos vinhos. O espumante, eu não lanço espumantes para o mercado com menos de 40 meses de estágio. É lá. Portanto, eu neste momento estou a comercializar o espumante de 2021, que saiu para o mercado com 42 meses de estágio, e portanto aqui é a procura de ir à procura, passo o pleonasmo, de outro nível de complexidade. Sem ou seja, dúvida. a autólise, o estágio em garrafa, porque a seguir à fermentação depositam-se dentro das garrafas as leveduras mortas que deram e que fizeram com que a fermentação ocorresse, e essas leveduras vão transmitindo ao vinho algumas coisas muito ricas, muito complexas. Por isso é que nós, em espumantes com mais anos de estágio, apanhamos notas de café, ou notas de panificação, ou notas de frutos secos. Portanto, são essas leveduras que, ao longo do tempo de estágio, vão aportando isso aos vinhos. E eu aí também fiz questão de o espumante também ter este perfil, enfim, com estágios mais longos, para ir à procura justamente dessa complexidade. E é brutal a complexidade. Engraçado, está citando do fato das leveduras, dessa decomposição das leveduras, né? Dessa autólise, e que essas substâncias secretadas ali, desses aminoácidos, das catequinas, que é como se fosse colocar ali o tempero, literalmente, mas um tempero muito sofisticado, né? E natural. E natural, óbvio. É a parte natural dos vinhos, quer dizer, tudo que é adicionado ao vinho e que lhe provoca esta riqueza resulta de processos absolutamente naturais das próprias leveduras em contacto com o vinho.
Sem Isso, dúvida. não há aqui nenhuma intervenção humana Para isso, né? para adicionar isto ou aquilo ao vinho. Isso Alberto, é muito com o importante. que harmoniza teu espumante? Dá uma dica aí de harmonização. Os meus vinhos todos, eles nascem de uma ideia, enfim, parte logo de mim, que eu gosto de comer. Gostamos. Gosto de comer. E Por isso que treinamos todo dia. Exatamente. E gosto de beber, não é? E gosto de juntar as duas coisas, fazer aqui um processo de harmonização. Portanto, os meus vinhos, desde o início, foram sempre criados para a mesa, para a gastronomia. E desde o espumante até ao rosé, passando pelos brancos e pelos tintos, são vinhos que têm elegância, mas que têm nervo e têm frescura e que são capazes de ombrear com pratos que tenham pratos fortes, por exemplo, que tenham uma estrutura mais elaborada, com alguma gordura, por exemplo. Aquela acidez fina liga-se muito bem com as gorduras e faz uma ligação que eu acho que é absolutamente mágica. Então vamos falar uma sugestão de harmonização do teu espumante. Já que nós estamos aqui numa região que é muito rica do ponto de vista da gastronomia, nós aqui temos, sobretudo, a economia local foi muito baseada no pastoreio, na cultura de cereais e, portanto, temos aqui ao lado até um queijo muito famoso, que é o queijo do Rabassal. Eu diria que... Com autenticidade. Com autenticidade. Identidade. Depois temos pratos que têm a ver com cabrito e com o borrego e temos aqui um prato que é um ex-libris desta região centro toda de Portugal, mas que diz a história que nasceu aqui perto das terras de Sicó, que é no convento de Semide, que é a chanfana. A chanfana nasceu aqui, né? Olha que curioso. Dizem que sim, mas ela obviamente está muito presente aqui nesta faixa litoral toda. O meu espumante acho que se liga muito bem. Eu relativamente ao espumante, quero dizer o seguinte. Eu cresci, e em minha casa isso era óbvio e notório, numa casa em que nós tínhamos uma garrafa de espumante guardada o ano inteiro e que só abríamos quando alguém fazia anos ou quando havia uma festa na aldeia ou qualquer coisa desse género. Eu acho que não é novidade nenhuma que o espumante, é o meu vinho que mais tem crescido em termos de procura. Os mercados estão... Isso é mundial. Mundial, estão a querer muito espumante e isso decorre de uma ideia que o espumante deixou de ser, mas isso está... Só para final de ano, só para comemoração para de festas, data? os espumantes são usados para acompanhar refeições desde o princípio ao fim. Eu, quando elaborei o espumante, fiz um Brut Natur, portanto, sem adição de açúcar, justamente para lhe conferir esse perfil gastronómico. E, portanto, eu acompanharia o cabrito ou o queijo do Rabassal com um espumante Brut natural, feito aqui das vinhas antigas das terras de Sicó. Acho que ficaria lindamente. Vamos falar dos teus brancos, então. Falamos do tinto, desse tinto, o branco curtimenta e o outro são dois brancos, né? Eu tenho um branco que é feito pelo método de curtimenta que eu chamei vinho branco à moda antiga. Certo. Ele baseia-se naquilo que era a prática aqui desta região, que era fazer vinhos como se fossem tintos, macerados em lagar durante uma semana, ou duas, se fosse necessário. Eu optei por 3 semanas, enfim, para ir um pouco mais longe. E são vinhos que depois eram fermentados em lagar aberto e com um pouco de engaço. Eu, nesse branco, meto 20% de engaço, engaço um pouquinho mais maduro, para não dar essas notas vegetais ao vinho. Estão fortes, né? E depois esse vinho é estagiado em depósitos de cimento. Esta região era uma prática muito corrente, os vinhos estagiarem depois em depósitos de cimento cru. O cimento está aqui noutras regiões,
aqui há décadas. Sim, não é? sim, sim. Agora há uma nova avalanche de tanques de cimento. Sim, sim. Com design, né? Com design redondos e tal, não sei o quê, mas eu utilizo 2 tanques de cimento que foram feitos por um labrador aqui numa adega próxima, que foram feitos em casa, 2 depósitos feitos com cimento normal. Moldado aqui mesmo. Moldado aqui mesmo e, portanto, o vinho branco à moda antiga é fermentado em lagar aberto pelo método de curtimenta e estagiado em depósito de cimento. Sensacional. O branco de barrica, ele chega à adega, é desengaçado parcialmente, utilizo também sempre 20% de engaço. Todos os meus vinhos levam um pouquinho de engaço, menos o espumante. Faz 2 dias de contacto, em que eu macero as películas. Buscando os flavonoides exatamente, ali. para aportar ao vinho branco os elementos presentes na casca da uva, para enriquecer o vinho de alguma forma. Depois de 2 dias de maceração pelicular, ele é prensado e fermenta com leveduras indígenas em barricas de carvalho francês usadas. O que harmoniza cada um? Um prato, cita um prato para cada um. Eu volto às questões do queijo, por exemplo, do queijo do Rabassal, e acho que este tipo de brancos, com estrutura, mas com muita frescura, ombreiam muito bem com pratos de carne. Até carne, né? Nós temos aqui uma zona de caça, não é? Certo. Aqui a serra, nós estamos Lausanne, né? Nós estamos aqui com a Serra da Lausanne e a Serra de Sicó, aqui ao lado, e temos alguma caça, e acho que estes vinhos brancos mais estruturados, mas que mantêm esta frescura, porque nós temos aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. A Serra da Lausanne e a Serra de Sicó, de alguma forma, levantam uma parede que faz com que os ventos atlânticos, nós estamos aqui a 40 e tal quilómetros do mar, os ventos atlânticos ficam aqui um pouco a circular. Circulando, né? E é por isso que nós, mesmo a esta distância do mar, conseguimos ter frescura. Nós temos espumantes com uma acidez muito boa, vinhos brancos também, e tem a ver com esse fenómeno, não é? E portanto são vinhos que têm estrutura, os vinhos brancos, com acidez, com esta capacidade de se ligar até com pratos de caça com o cabrito. Eu desafiaria as pessoas a comerem um cabrito assado no forno com um desses vinhos brancos, que eu acho que é uma experiência absolutamente deliciosa. Fantástico. Vinhos todos, já falamos, branco, tinto, o espumante. Sim, eu tenho dois tintos, em que eu, num dos tintos, apenas coloco 20% de engaço e neste coloco 100% de engaço. O outro vinho tem, obviamente, um perfil um pouco menos tânico, não é? Aqui há uma tensão na boca, mas é uma delícia. Sim, perceber até isso. Sim, acho que é muito desafiante beber estes vinhos com algum engaço, porque eles têm um lado da astringência que marca aqui a língua lateralmente. Esta adição de engaço na vinificação, que se inicialmente dá um caráter um pouquinho mais vegetal aos vinhos, com a idade isto transforma-se numa coisa que eu adoro nos vinhos e mantém os vinhos vivos, mesmo ao final de alguns anos, e isto é um dos meus propósitos também, fazer vinhos também que se possam guardar e ir descobrindo qual é a evolução deste tipo de vinificação e destes field blends das vinhas a 10 anos, a 15, a 20, a 25 e quiçá a 30. Sensacional! Alberto, agora, para a gente finalizar esse take aqui de falar dos vinhos, queria que tu olhasse para aquela câmera e se dirigisse aos sommeliers de restaurante Michelin, aos sommeliers pelo mundo, aos consultores vínicos que informam pérolas aos seus clientes, por que deveriam escolher Vinha das Penicas para recomendar aos seus clientes?
Olá a todos os profissionais desta área, que é uma área, enfim, cheia de paixão e de amor e que eu acho, tenho um fascínio imenso por esta questão da harmonização. Eu, quando falo com colegas vossos, com sommeliers, com profissionais da restauração, sobretudo da restauração mais exigente, eu apercebo-me que há, de alguma forma, um cuidado muito grande na escolha o que oferecer, produtos. Né? Matérias-primas de altíssima qualidade, oferecem coisas diferentes, têm a ver com aquilo que são expressões locais, não é? Eu acho que nessa filosofia de cozinha e de harmonização, estes vinhos, que têm de facto esse cuidado também de ir à procura daquilo que são as memórias das gentes, a tradição, a expressão daquilo que são a diferenciação de cada um dos locais, eu acho que faz todo o sentido. Eu tenho tido algum caminho nesse patamar da restauração, mas obviamente que eu gostaria muito de chegar um pouco mais longe e estou a contar com vocês porque sei que têm esse cuidado. Sensacional. Alberto, falamos aqui dos assuntos amenos, que é falar de bons vinhos, de boa produção, de coisas com caráter, com alma. Agora vamos falar de um tópico menos agradável? Qual é? São as polêmicas do mundo dos vinhos. Vinho Viagem Cultural. Esse é o nome deste livro, ao qual eu escrevi com o objetivo de sensibilizar a todos. Se você é um amante de vinho, se trabalha na cadeia do vinho, ou até se é simplesmente um amante de cultura e história, a entender a importância sociocultural, histórica, econômica, na geopolítica, na diplomacia desta bebida milenar. Fica o convite a você percorrer e viajar comigo através destas páginas a história do vinho. Então vamos falar do assuntos polêmicos do mundo dos vinhos, de uma forma rápida, só uma pincelada, mas a ideia eu quero muito ouvir a tua opinião, essa que é a ideia. E tem alguns assuntos que estão muito em voga na atualidade no nosso setor. Um deles é vinhos naturais e vinhos menos intervencionados. Sabemos que não é a mesma coisa. Okay. Qual a tua opinião sobre isso? Vieram para ficar? Isso é uma trend? Qual a tua opinião? Bem, eu acho que há um certo espírito democrático na nossa sociedade e no mundo dos vinhos. Eu acho que as pessoas devem expressar de facto aquilo que são os seus gostos e absolutamente livre. Sobretudo o consumidor, né? Exatamente, ou seja, as pessoas podem escolher aquilo que gostam e que quiserem, e eu acho que sempre foi assim e há de ser assim. E, portanto, essa proposta dos vinhos ditos naturais é uma proposta que faz sentido e acho que vem para ficar, porque eu acho que há uma faixa dos consumidores que procuram esse tipo de produtos. Do ponto de vista pessoal, muitos dos vinhos ditos naturais que eu bebi, eu achei que eles tinham, em alguns casos, até desvios aromáticos e gustativos. Está sendo tão polido. Que não me encantaram. E, portanto, não seria uma escolha minha enquanto consumidor. Eu depois, quando faço os meus vinhos, faço sobre uma filosofia de baixa intervenção, porque o vinho é um produto vivo, natural, um alimento, e é preciso preservar esse alimento e mantê-lo em boas condições. Para chegar na taça do consumidor, né? Para chegar e para, de facto, perdurar. Quando eu falava que quero vinhos que se bebam a 15 a 20 anos, nós temos que ter, de facto, alguns cuidados. E, portanto, eu faço uma vinificação que eu chamo de baixa intervenção, porque utilizo da panóplia dos produtos enológicos, eu utilizo apenas 2 ou 3, mas eu aí tento garantir que o vinho não deslize para aquilo que eu às vezes encontro nos vinhos naturais, são desvios àquilo que eu acho que é o aroma puro e o gosto
que os bons vinhos devem ter. Portanto, eu tenho reservas sobre isso, mas sou absolutamente a favor que as pessoas possam escolher aquilo que querem. Acho que há mercado para todos, há lugar para todos. Os consumidores são sempre soberanos. E eu acredito que irá sempre existir clientes para este tipo de vinhos, mas acredito que a maioria dos consumidores querem vinhos com alguma proteção, que possam manter condições enquanto alimento, condições de prova e gustativas e olfativas, enfim, agradáveis, e portanto é um pouco por aí. Alberto, outro assunto que tem criado muita polêmica dentro do nosso setor é o vinho sem álcool. A minha pergunta para ti é: vinho sem álcool é vinho? Para Alberto Almeida? Não, eu vou te dizer o seguinte, houve uma altura que eu tive alguns problemas da nova super estressada e o médico, naquela altura, propôs-me não tomar tanto café e tomar descafeinado. E eu recusei-me a tomar descafeinado. Porque dentro de mim o vinho é um alimento natural e o processo de retirada do álcool ou o processo de retirada da cafeína, eu acho que acrescenta ao produto e transforma numa coisa industrial e eventualmente até com a adição de uma série de químicos, porque as coisas não se fazem sozinhas. E portanto eu vinhos sem álcool não faço, não sei fazer, não quero fazer e não vou beber. Simples assim. Respondeu. Alberto, há um outro assunto que é a queda do consumo e da produção dos vinhos. Como é que tu estás vendo esse momento menos bom que o setor está enfrentando? Acha que é conjuntural, estrutural? Achas que aí o teu projeto tem chance de a tua bandeira levantar mais? Sim. Porque, enfim, como é a tua visão? Acho que há aqui um fenómeno, enfim, que é transversal ao mundo, é uma coisa estrutural, que tem a ver com o facto enfim, a produção de vinho aumentou, enfim, a emergência de países que hoje produzem vinho, que há 30 anos atrás não produziam. É verdade que as pessoas estão a beber menos vinho, as pessoas que bebiam mais vinho provavelmente têm mais idade e alguns vão morrendo, portanto os jovens não compensam esse fenómeno. Eu vivia numa aldeia em que as pessoas trabalhavam na agricultura e cada um dos trabalhadores levava um garrafão de 5 litros de vinho. E, portanto, esta população das aldeias mais rural bebia imenso vinho. Naturalmente que os jovens não têm esse perfil, nem essa vontade, não é? Agora, eu acredito... Até porque não trabalham lá na aldeia, né? Sim, as vidas alteraram-se e alterou-se muita coisa. O que eu acredito é que a grande quebra do consumo de vinho são vinhos eventualmente menos ambiciosos, não é? O que vai caindo são os vinhos mais normalizados. Eu acredito que alguns, falando de Portugal, nem sequer são produzidos em Portugal, portanto vêm de outros países, eventualmente. Acredito que neste segmento de vinhos mais ligados aos territórios, à diferenciação, e que se ligam a pessoas que também procuram isso, eu acho que não vai haver uma quebra assim tão grande como isso. As pessoas vão beber menos, vão beber melhor, vão ser mais ambiciosas nos produtos vínicos que procuram. Agora, acredito que os vinhos mais normalizados, a granel, digamos assim, os bag-in-box, os vinhos engarrafados, enfim, com pouca ambição e a baixo preço, esses vinhos naturalmente vão ter uma quebra, que aliás é uma tendência que na Europa, sobretudo, que se vem a verificar
pelo menos nos últimos 30 anos. O custo de produção aumentou muito, né, Alberto? Muito. E aí você entrar nesse mercado competitivo econômico, colocando o preço embaixo, você não consegue sustentar, né? A balança comercial não ajuda. Fora o fator de que a macroeconomia não está favorável, as pessoas estão perdendo poder de compra também. Sim. Então, até muitos idosos, não só por já terem passado dessa para melhor, mas sobretudo porque perderam a capacidade de compra mesmo de produtos, né? De alguns tipos de produtos que era comum nas suas mesas no dia a dia e que hoje estão ali meio se resguardando, né? Para o essencial, né? Então... Eu acho que há fatores objetivos e há fatores psicológicos. Sim. Eu acho que há uma crise económica. A Europa acho que está a lutar economicamente. A crise é mundial. É mundial, e a Europa tem as suas questões particulares. Mas depois, em função de uma série até de conflitos que existem no mundo, se criou um bocadinho a sensação de insegurança nas pessoas. E as pessoas, quando estão inseguras, ligam-se mais àquilo que são os produtos básicos e deixam tanto de consumir produtos, enfim, mais, de alguma forma, mais secundários, né? Digamos assim. E esse fenómeno também tem muito a ver com aquilo que se vive neste momento. Nós temos uma guerra aqui à porta da Europa. Nós temos uma questão do Médio Oriente, enfim, temos uma série de fenómenos que vão criando aqui sensações um bocadinho inseguras nas pessoas e elas retraem-se. É um processo de defesa natural e pronto, esperamos que isso passe e que outros dias venham. Alberto, para a gente finalizar, me diz uma coisa. Como é que tu imaginas que essa bebida, que já tem 8.000 anos de história, isso dito pela própria ciência, pode chegar daqui a mais tantos 8.000 anos para frente? Como tu vê que o vinho pode chegar para o futuro? Quais são, a tua visão, quais são os pilares para que o vinho chegue no futuro? O vinho acompanha-nos há milénios, não é? Como tu disseste, e o vinho está sempre ligado a uma coisa que eu acho que nunca vai deixar de existir, que é a ligação dos homens com os homens. É a relação. As pessoas ligam-se. Socialização, né? Socialização. E o vinho tem essa presença como acompanhante social, como mediador social, como um produto que celebra a vida, que celebra as coisas boas da vida. E eu acho que essa matriz é permanente. O homem vai sempre, de forma obviamente diferente, vai sempre ser um animal social, vai sempre ter reuniões de família, reuniões de amigos, namorados, de negócios, e o vinho vai sempre estar. Agora, acredito que não vai estar na quantidade que estaria ou que esteve há décadas, mas vai ser um produto que se vai aprimorando, não é? Acho que a qualidade dos vinhos o que se vai vender vão ser vinhos de qualidade. As pessoas vão procurar isso. E eu penso que isto é visto na história recente. Sem dúvida. Em Portugal, há 30 anos, bebiam-se vinhos com defeito no mercado. Hoje não há nenhum vinho com defeito. A entrada de Portugal, sobretudo na Comunidade Europeia... Sem dúvida. Das últimas décadas, o vinho português melhorou muito. A alteração enfim, da estrutura, dos equipamentos, dos produtos enológicos, se quiseres, vai dar aqui, de facto, uma melhoria, uma forma global aos vinhos. E, portanto, esse processo vai aumentar. Só que, quando se aprimora muito esta questão mais intervencionista, mais industrial nos vinhos, mais os vinhos vão ficando iguais. Certo. Vão sendo mais um produto industrial, muito normalizado. E por isso eu digo que eu tenho essa esperança que no futuro
haja uma contracorrente, onde esses vinhos mais naturais se inscrevem. Eu acho que as pessoas e até porque a educação para o vinho e para a cultura vínica tem crescido, né? Está a crescer e acho que as pessoas vão ser mais ambiciosas, mais criteriosas, escolher os vinhos. Naturalmente, acho que essa tendência de queda do consumo do vinho vai permanecer, mas acho que em contraciclo a qualidade dos vinhos vai aumentar. E aí tem a sugestão, né? Sim. Vinha das Penicas, com qualidade. Saúde. Saúde. Eu não me imagino a celebrar nada com água. Portanto, acho que o vinho tem de facto este elo de ligação que eu acho que vai perdurar. Sem dúvida. Alberto, vamos fazer um desfecho? E uma pergunta assim que eu acho que eu já te fiz outra vez. Sim, qual é? Porque na minha concepção também tem um fator importante para a gente ver essa bebida milenar chegar daqui a 8.000 anos, é a cultura vínica ser disseminada. Porque a partir do momento que os jovens não têm cultura vínica, ela não vai ser propagada para frente. Então, o que é cultura vínica para você? Bem, a cultura, eu outra vez sei como respondi. Eu acho que a cultura é de toda esta avalanche de informação que nós temos, não é? A cultura é uma espécie de essência que se liga connosco. É qualquer coisa que se conecta connosco. Não é? As pessoas que investem em ter cultura vínica, dentro delas têm alguma predisposição para essa vertente. De outra forma, há pessoas que têm culturas noutras áreas e tal. E, portanto, eu acho que a cultura é aquilo que permanece. Agora, para se ter cultura vínica, é preciso viajar, é preciso conhecer, é preciso experimentar, é preciso ter as sensações das coisas, é preciso ir aos lugares e é preciso ter essa fome interna. Porque só assim se consegue conectar connosco e se ligar. Eu acho que é um pouco isso. Olha. Saúde! Saúde. Muito obrigado. Obrigada, Alberto. Obrigada. Obrigado.